Hello, meus amores! A gente vai começar então a correção dos exercícios que são sobre o reino protista ou prototista e reino fundijunto, tá? Apostila Biomania, página 47, tá? Eu já fiz a correção, porque como são muitos exercícios e a gente vai ter vários momentos de vídeo, então, para acelerar o nosso processo, tá, e ser mais rápido, eu vou passar fazendo os comentários pertinentes de cada questão, para ficar claro quais exercícios, quais alternativas estão erradas e qual é a alternativa correta, tá? A primeira questão fala que plantas, algas, cianobactérias e um grupo de bactérias fazem fotossíntese. O que é importante entender aqui? Quando ele diferencia bactéria de cianobactéria, gente, cianobactéria é aquela bactéria que realmente faz a fotossíntese tradicional, tá? Ou seja, ela utiliza a luz, ela utiliza sais minerais, ela utiliza água, ela utiliza a glicose para produzir glicose não, desculpa, ela utiliza o gás carbônico para produzir a glicose e o oxigênio, tá? Quando ele fala de bactérias, eu já estou falando de bactérias que normalmente vivem no solo e que ao invés de usar água como cianobactérias, acabam utilizando gás sulfídrico, por exemplo, ou outros elementos químicos para retirar o hidrogênio e fazer a fotossíntese, tá? Essas informações todas, elas estão na aula de bioenergia. Então, a respeito desses seres que realizam esses processos, qual alternativa está correta? Primeiro, todos apresentam, além da clorofila, os pigmentos carotenoides e xantofilas. Não. Esses outros pigmentos, eles dão colorações diferentes, tá? Como colorações avermelhadas e alaranjadas, até marrom. Então, todos os seres apresentam clorofila, caroteno e xantofila? Não. B, todos utilizam gás carbônico e água? Não, acabei de falar para vocês. As bactérias não utilizam a água como matéria-prima, tá? E sim o gás sulfídrico. C, somente as plantas e algas produzem gás oxigênio? Não, porque todas produzem oxigênio. Somente plantas apresentam clorofila A e B? Não, a maioria das algas também apresentam. E aí está certa, somente as plantas e algas apresentam clorofilas localizadas no interior de plastos, como por exemplo nos cloroplastos, ok? Letra I. 2, conjunto de organismos flutuantes na superfície dos mares é denominado plâncton. Direto, não tem nem o que pestanejar aqui, tá? 3, esse plâncton que faz a fotossíntese é o fitoplâncton. Então, pode-se afirmar que o fitoplâncton são organismos heterótrofos? Não. Representa a comunidade dos produtores do plâncton, certo? Eles produzem a matéria orgânica que vai passar nas cadeias alimentares. Não depende da luz solar? Depende. Representa a comunidade dos consumidores? Não. Comunidade dos produtores. É representado por organismos que se deslocam ativamente? Não. Sempre o plâncton, tanto o fitoplâncton quanto o zooplâncton, eles são levados pela maré, tá? Então, eles não têm capacidade de se deslocar. Quem se desloca ativamente na água são os néctons. E os bentons, eles se rastejam, tipo uma estrela do mar. Ou são fixos, tipo uma alga, tá? Então, o bênton fica lá no fundo, fixo, se rastejando, nécton nada, tipo um peixe, uma baleia, uma raia, uma tartaruga, e o plâncton é o fitoplâncton, zooplâncton, que fica boiando na superfície, levado pela maré. 4. No ambiente aquático, a fotossíntese é realizada principalmente por fungos nunca, né? Então, a gente já elimina todas. Na água, eu tenho mais plantas ou mais bactérias? Algas, sim. Né? Mas entre bactérias e plantas eu vou encontrar uma maior quantidade de bactérias. Questão 5. O barbeiro é transmissor de um parasita que causa uma doença no homem. Assinale a alternativa que indica respectivamente o parasita e a doença. Barbeiro é o chupança, que transmite a doença de Chagas. Qual é o nome do protozoário? Trypanosoma. Não tem nenhuma alternativa com doença de Chagas para barbeiro, então também estava bem fácil. Filoprotozoo é subdividido em 4 classes: Sarcodínia, Mastigófora, Esporozoo e Ciliófora. Por quê? Porque um tem cílios, o outro tem flagelos, o outro se locomove por meio de pseudópodes e o outro não se locomove, não tem meios de estrutura de locomoção. Então, a característica considerada para tal classificação é estrutura de locomoção, bem direta também. Essa 7 tem uma imagem
essa imagem a gente já olha de cara, tem um flagelo aqui e um antiparalelo aqui. Então, é um biflagelado ou um dinoflagelado. E além de olhar a imagem, o texto fala que causa maré vermelha. Então, mesmo que ele não falasse no texto de maré vermelha, aliás, que ele não desse a figura, por falar de maré vermelha, eu sei que é um dinófito, tá? Uma alga dinófita. E ao contrário também, mesmo se ele não desse a imagem, ou se ele não falasse da maré vermelha, mas desse a imagem, a gente teria como chegar na resposta letra C. Ok? Continuando. Eu vou aproveitar aqui e perguntar, hein? Alguém sabe como que tira mancha de marca-texto de mesa? Meus últimos vídeos estão todos assim, ó. Vamos lá. Questão 8. Reino protista inclui algas e protozoários. Assinale a alternativa correta para a inclusão desses diferentes protistas no mesmo reino. Aqui, ambos, eles são simples, ambos, algas e protozoários. Ambos são simples e unicelulares? Não. Tem alga que é unicelular e tem alga que é pluricelular. Tá errado. Ambos são simples na organização morfológica em comparação com plantas e animais, sendo as algas autotróficas e os protozoários heterotróficos, tá certo? Ambos apresentam parede celular e são heterótrofos? Não. Ambos apresentam parede celular e são heterótrofos? Não. Ambos são pluricelulares? Não. Então, a resposta certa é a letra B, também bem direta, tá? Questão 9, fala de maré vermelha. A gente acabou de responder uma questão da maré vermelha. Ele quer saber por que a maré vermelha acontece, tá? Eu vou ler só o comecinho da questão que a gente já mata elas bem no começo. Proliferação de algas macroscópicas, proliferação de bactérias, crescimento de fungos, proliferação de líquens ou explosão de algas unicelulares. Já é aí, mas vamos terminar de ler. Do grupo das pirrófitas, lembrando que pirrófitas também são conhecidas como dinófitas, tá? Componentes do fitoplâncton e a liberação de toxinas afeta a fauna circunvizinha. Perfeito. 10. Chagas. Chagas está associada sobre uma ação do homem no meio ambiente. Qual é essa ação do homem? Consumo de carnes de animais, a utilização de adubos químicos, a ausência de saneamento básico, a poluição dos rios e lagos ou desmatamento? Gente, desmatamento. O que o desmatamento tem a ver com chagas? Chagas é transmitida pelo barbeiro. O barbeiro, ele vive naturalmente no meio no habitat natural, na floresta, no mato. Ele gosta de bambu, ele gosta de cana, ele gosta de açaí. Então, a partir do momento que a gente desmata, esse barbeiro, ele vai procurar outros ambientes para morar. Além disso, quando esse lugar, esse habitat, ele está preservado, os animais silvestres também estão ali. Então, além do barbeiro ficar na mata e ter... além do barbeiro ficar na mata, ele vai ter um hospedeiro, um outro animal silvestre para ele fazer, então, esse ciclo do protozoário. Agora, a partir do momento que eu desmato, os animais silvestres, eles se deslocam também. Então, nem o barbeiro fica na mata e nem o seu hospedeiro, no caso, o seu... a sua comida favorita, por assim dizer, né, que seriam os grandes animais silvestres, vão ficar ali, tá? Por isso que a gente fica com a alternativa letra E. O desmatamento que promove a migração ou desaparecimento dos animais silvestres, dos quais o barbeiro se alimenta, ok? Questão 11 é uma questão que é de geografia, tá? Mas como ela fala de malária, eu achei interessante deixar ela aqui. É para assinalar a alternativa incorreta. Dá pra gente os mapas de incidência 40 anos atrás, como era a malária no mundo, e na atualidade, tá? Então, vejam que antes a gente tinha malária bem mais distribuído no mundo, e conseguem reparar que é uma cor mediana aqui. Aqui a gente tem uma cor mais fraca, ou seja, a incidência diminuiu nessas áreas. Teve áreas que já conseguiu extinguir a malária dali, mas tem uma região que ainda concentra altos índices. Então, olhando esses mapas, comparando essas intensidades, né, da incidência, é para a gente assinalar a alternativa correta, não, incorreta, que ele está pedindo aqui embaixo, tá? Então, vamos lá. A persistência de um alto risco de transmissão da malária nas faixas de baixa latitude do globo se deve não às características ambientais dessas regiões, mas às condições socioeconômicas das populações. Se a gente analisar essa faixa onde existe a malária, né, coincide com o que a gente fala de doenças negligenciadas. A malária é uma doença negligenciada, que é relacionada às más condições
socioeconômicas, a má distribuição de renda, ao baixo incentivo fiscal para pesquisas, pois a gente tem outras doenças que acometem demasiadamente essas regiões, nas quais o foco nem sempre são as doenças que gerarão um custo mais baixo no retorno farmacêutico, entendeu? E se a gente analisar, as condições ambientais, elas são muito diversificadas nessas áreas. Então, eu não posso que elas dizer que a transmissão da malária aqui se deve às condições ambientais, porque olha a diversidade que eu tenho de uma condição do Japão e do Brasil, por exemplo, tá? Então, a questão tá certa. A questão B tá errada porque fala que as porções continentais de mais elevada densidade demográfica na zona intertropical são as que apresentam os mais altos riscos de transmissão da malária. Gente, mais alta densidade demográfica está concentrada aqui nessa região, né? Na região da China, da Índia e não aqui nessa região da África. Então, essa informação que ele traz pra gente tá errada, por isso que é a questão B, tá? Questão C tá certinho, fala que o mosquito ele resiste a diferentes condições ambientais, até em condições de neve, se a gente parar para pensar, o Japão neva, então tá certo. E a D também tá certa, porque fala que o percentual da população mundial exposto na atualidade é menor em relação à segunda metade do século anterior. Então, se a gente olhar no contexto geral, na população mundial, realmente diminuiu a quantidade de pessoas expostas, tá bom? Questão 12 também é para achar a questão incorreta. E quando a gente fala na questão incorreta em relação às algas e os fungos, a gente analisa aqui mexeu aqui, peraí. Que na questão A fala assim: o fenômeno das marés vermelhas, um sério problema ambiental, é provocado pela proliferação intensa de algas nos grupos dos dinoflagelados. Perfeita. B. Entre as algas observa-se reprodução sexuada e assexuada, podendo esta última se dar por divisão binária. Certo. Além de servir de alimento para praticamente todos os organismos marinhos, as algas do fitoplâncton produzem a maior parte do oxigênio da atmosfera. Perfeito. Certas espécies de fungos são parasitas, vivendo à custa de plantas e de animais vivos. Outras espécies vivem em associações harmoniosas com outros organismos, trocando benefícios, como no caso dos líquens e das micorrizas. Certo também. A E tá errada porque fala que certas espécies de fungos, como as micorrizas e os líquens, são decompositores. Eles não são decompositores, gente. Eles não fazem esse tipo de relação ecológica. Eles não fazem reciclagem de matéria orgânica, tá? Então, a questão E tá incorreta. A 13, uma questão bem direta também. Pergunta sobre as atividades do fungo. Qual que está errada? Produz álcool? Sim. Produz antibióticos? Sim. Enzimas? Sim. Glicose? Não. Glicose é fotossíntese. Então, tá errada. Promove decomposição? Sim, também. Questão 14. Questão 14. Assinale a opção que há correspondência entre o ser e aquilo que se afirma sobre ele. Tá uma mistura aqui de doenças virais, bacterianas, enfim, fungos, tá? Então, vamos lá. O protozoário é unicelular, pode ser parasita ou de vida livre e causar dengue. Não, dengue é vírus. Os vírus são parasitos intracelulares e causam em animais e vegetais doenças invariavelmente prevenidas por meio de vacinas. Toda doença viral, ela é prevenida por meio de vacina? Que bom que fosse, né? Se fosse assim, a gente já teria descoberto a vacina do coronavírus muito rápido. O fungo é uni ou pluricelular, pode causar candidíase e ser usado nas indústrias alimentícia e farmacêutica. Perfeito. A bactéria unicelular pode causar poliomielite. Não, poliomielite é vírus. Ascaris lumbricoides, gente, aqui tinha que estar destacado, tá? É nome científico, tá errado aqui. Ascaris lumbricoides é um verme pluricelular causador da toxoplasmose. Não, Ascaris causa ascaridíase ou lombriga, tá? Popularmente conhecida. Toxoplasmose, Toxoplasma gondii é um protozoário, tá errado. 15, bem direta, penicillium é um fungo. 16, mostra a área da malária no mundo, só que ele pede relação à América do Sul. Em relação à América do Sul, como que eu vou considerar a malária? É uma pandemia? Não. O surto ou uma peste é quando aumenta muito a quantidade, a incidência de casos de alguma doença, mas assim, muito, muito, muito rápido em pouco tempo, tá? Então, por exemplo, o coronavírus, ele começou como um surto lá em Wuhan. Só que de surto, ele se transformou em uma epidemia. Por quê? Ele já estava ocorrendo na maior parte do continente chinês,
tá? O continente asiático, aliás. Então, quando a gente fala assim de surto, o surto ele ocorre muito rápido naquela região, naquele bairro, naquela cidade. A epidemia já se alastrou por todo um continente. Quando a gente fala de peste, a peste é um surto que mata muita gente de uma vez só, como foi, por exemplo, a peste bubônica, tá? E a pandemia porque se alastrou em diversos continentes. Então, nesse caso, quando a gente relaciona a malária América do Sul, aqui a gente vê que ela está restrita a uma área endêmica, por isso que é uma endemia, ok? Essa aula aqui tem na aula de atualidades ambientais, tá? 17. Eles são operários quase anônimos da natureza, ao mesmo tempo criadores e destruidores da vida, aos que fazem o pão crescer, escurecem azulejos, fungos, né? Faz o pão crescer, escurece azulejos, fungos, já matamos. Afirmações abaixo se referem ao grupo dos fungos. As leveduras são conhecidas por sua capacidade de fermentar carboidratos e produzir álcool etílico e dióxido de carbono, sendo utilizadas pelos vinicultores, panificadores e cervejeiros. Perfeito. Fungos patogênicos são os principais causadores de doenças de pele em pessoas que estão com o sistema imunológico afetado, como por exemplo HIV, certo? Aflatoxinas são metabólicos secundários produzidos por alguns fungos que frequentemente contaminam amendoim, milho, trigo, entre outros, podendo causar até câncer de fígado em pessoas e animais. Perfeito, gente. Isso aqui, ó, eu até coloquei aqui adicionar na aula, tá? Por que eu sempre falo pra vocês que é muito bom a gente resolver os exercícios? Porque nem tudo dá tempo da gente falar na aula, às vezes a gente não lembra de falar detalhes na aula. Então, nos exercícios, a gente vai vendo curiosidades e questões que não foram levantadas naquele momento, às vezes, quando a gente estava discutindo determinado tema. Então, sempre quando vocês verem um conteúdo, assim, uma afirmação nova, que, eu não sabia disso, eu não vi nenhum livro. Cara, destaque, isso aqui é informação para ir para revisão, para ir para o teu caderno, tá bom? Portanto, todas estão certas e aqui a gente fica, então, com 1, 2 e 3. 19, essa questão é bem interessante, tá? Vou até aproximar aqui para vocês verem melhor. As células de levedo foram colocadas em um meio de cultura contendo glicose a 5% e mantidas em ambiente sem oxigênio. Se tem levedura, tem glicose e não tem oxigênio, houve fermentação. Depois de 48 horas, as células foram observadas ao microscópio, sendo feita uma análise química do meio de cultura. Quais os resultados esperados? Então, vamos lá. Fermentação, a gente falou na aula do reino fungi, né? Como que acontece a fermentação alcoólica? O que a gente libera a partir da fermentação? Gás carbônico e álcool etílico ou etanol, ok? Então, primeira coisa que eu vou analisar são os produtos aqui. Eu não sei como que essas células vão ficar, se são células em brotamento ou intactas. Células plasmolizadas eu sei que não é, porque quem que faz a plasmólise são células vegetais, tá? Então, essa aqui com certeza não é. Então, essa aqui é planta. Aí eu já elimino a C com certeza. Agora, eu não sei o tipo de célula, então a gente vai olhar os produtos. Olha, aqui eu tenho um produto oxigênio. Tem como produzir? Não faz fotossíntese, é fermentação. O que a fermentação libera mesmo? Gás carbônico e álcool. Aí eu acho um gás carbônico aqui na A e na B. Então, em E eu já não tenho, eu já eliminei também. Aí, eu teria que saber, quimicamente falando, a composição dessas moléculas, tá? O que significa? Quando eu observo que aqui eu tenho C3H6O3, eu sei que isso aqui é um ácido lático, a mesma coisa que eu tenho aqui. E na fermentação por levedura não é produzido ácido lático, tá? Outro tipo de fungo é utilizado na fermentação lática. A levedura, ela é utilizada na fermentação alcoólica, tá? Então, ela não poderia produzir ácido lático. Se a gente olhar os produtos, e também não poderia ter mais glicose, né? Porque só tinha 5% de glicose, gente. Então, só pelos produtos eu já chego na resposta certa. Mas por que não células se reproduzindo ao invés de células intactas? Porque, gente, se passou 48 horas, eu tinha 5% de glicose. A glicose já foi toda consumida. O que tinha para se reproduzir foi reproduzido e as células continuaram ali agora intactas, não tem mais glicose. Se eu adicionar mais glicose, elas vão continuar se reproduzindo. Aí eu poderia ver células em brotamento, tá? Se aqui falasse em 20 minutos, aí eu viria células em brotamento, por exemplo. Questão 20. Casaco de lã, sapato de couro, cintos de algodão. Eles são bons e podem bons para os fungos, então são fáceis de ficarem mofados. Isso porque são substratos orgânicos para o desenvolvimento adequado dos fungos. Direto essa questão também. Questão 21, super fácil, tá? Os fungos têm um corpo formado por um filamento chamado hifa e o conjunto das hifas é o micélio, direto.
Questão 22. Assinale a opção que não apresenta uma característica dos fungos. São autotróficos e realizam fotossíntese. Não preciso nem ler o resto, né? Já vai na A e vai com Deus. 23. Os fungos são organismos que têm quais características? Procariontes, nunca. Autotróficos, nunca. Eucariontes, heterotrófico, reserva de amido ou reserva de glicogênio? De amido são das plantas e das algas, reserva de glicogênio. Questão da UFMS, é uma questão somatória, tá? Fungos são eucariontes, são do reino fungi, podem ser comestíveis, venenosos ou alucinógenos. Existem espécies fotossintetizantes? Não. Então, aqui a soma já deu 4, 6, 7. Vamos lembrar para passar a página. E aí, foca aqui de novo. Podem ser saprófitas ou parasitas, sim. O champignon é um exemplo pertencente a esse grupo, sim, também. Então, a soma aqui é 55, ok? A questão 25 também direta. Assinale a opção que apresenta uma característica ausente no reino fungi, célula procariótica, ok? 26. Foram publicados recentemente trabalhos relatando o uso de fungos como controle biológico de mosquitos transmissores da malária. Observou-se o percentual de sobrevivência dos mosquitos anófilis após a exposição. Então, mosquitos expostos ao biocontrole diminuiu bem a quantidade desses mosquitos, enquanto os que não foram expostos aos fungos, eles mantiveram-se praticamente normais. A pergunta é, no grupo exposto ao fungo, o período que houve 50% de sobrevivência ocorreu entre os dias? Aí vocês pegam aqui, gente, de 100 diminui para 50, vai tracejando, chega no ponto, traceja. Aconteceu mais ou menos no dia 9, então entre o período 8 e 10, ok? Questão 27. As comicetos possuem hifas cenocíticas e não possuem ascocarpo? Não, pelo contrário. O que caracteriza um ascomiceto é ter o ascocarpo. Então, a 1 tá errada, 1 tá errada, 1 tá errada. A 2, basidiomicetos, além das fases haploides e diploides, apresenta uma terceira fase dicariótica. A 2 tem que estar certa. E tá certa. Mesmo se eu não soubesse, aqui no meu gabarito eu já sei que ela está certa. O que é essa fase dicariótica? É quando há fusão de hifa, tá? Então, ele fica com 2 núcleos, ele fica com uma dicarioteca, que a gente chama, em uma mesma célula. As comicetos e basidiomicetos apresentam um ciclo de vida haplobionte-aplonte. Perfeito, gente. Todos os fungos têm aqui atrás, ó. A gente falou disso aqui na aula. O ciclo de vida dos fungos é haplobionte-aplonte, tá? Aqui embaixo eu explico sobre isso. O que significa haplobionte-aplonte? Que os indivíduos sempre serão haploides, sempre. Então, tanto se ele for gerado por reprodução assexuada, quanto por reprodução sexuada, eles são haploides. Ah, mas se aqui mistura as hifas, como que ele pode continuar sendo haploide? Porque existe uma meiose aqui no zigoto, uma meiose zigótica, tá? Então, o ciclo de vida deles é haplobionte-aplonte, de todos os fungos, ok? Ou, melhor, da maioria dos fungos, pelo menos os pluricelulares todos. Então, 2 e 3 estão certinhas. Os líquens são associações obrigatórias entre fungos e algas. Nesse tipo de associação, as algas podem ser classificadas como produtoras mutualistas, né? As outras não têm. Consumidoras não, elas não estão consumindo nada ali, elas sempre vão ser produtoras. Essa aqui eu deixei para fazer com vocês, pra gente lembrar da aula, tá? Então, Saccharomyces, o que a gente falou mesmo? Fermentação. Penicillium, antibiótico. Mucor, lembra? Mofo, muco, mofo, uma coisa feia, preta. Algaricus é o comumente comestível, tá? E o tóxico alucinógeno, a amanita. Beleza? Chegamos aí. 30. Rios vive surto de micose transmitida por gato. Olha o nome aqui dessa micose. Esporotricose. E aí, ele fala que todas as questões são corretas a afirmarem. Eu nem vou ler todas, gente, porque é revisão de tudo que a gente falou na aula, tá? Vou direto na que está incorreta. Por que que a C está incorreta? Porque os fungos não formam tecido verdadeiro. Aí ele fala tudo certinho, mas no final ele fala que constitui um tecido verdadeiro. Tá totalmente errado esse finalzinho da questão, ok? 31. Ele tá falando aqui sobre tapar o nariz de mosquitos. Então, que eles estão desenvolvendo alguns métodos repelentes que
tampam o nariz de um inseto, entre aspas, tá? Aí, quando ele traz isso, ele fala, se essa descoberta for boa, quais outras doenças que eu posso combater, porque elas também são transmitidas por insetos. Então, aí eu tinha que lembrar que fala de todas as doenças que a gente já falou até agora, viroses, bacterioses, micoses e também protozooses. Aí eu tinha que lembrar como elas são transmitidas. Quando o exercício traz pra gente leptospirose, a gente lembra que ela é transmitida pelo xixi e pela urina do rato, então eu já elimino, tá? Cólera é transmitida por água ou alimentos contaminados. Meningite pode ser bacteriana, viral ou fúngica, mas ela é transmitida normalmente por vias aéreas ou pelo contato com secreções de uma pessoa doente. E a lepra, mesma coisa, pelo contato com feridas, a exposição direta com uma pessoa doente, tá? Então, a única que eu poderia associar por transmissão de insetos é chagas, que tem o triatomínio, dengue, febre amarela e leishmaniose, porque tem mosquitos envolvidos, ok? A questão 32 fala dos benefícios do pólen, que pode atuar como um anti-inflamatório, um antifúngico, antibacteriano, cicatrizante e anestésico. E aí fala aqui sobre a pesquisa, qual seria o cunho social interessante dessa pesquisa, né? Uma vez que eu estou trabalhando com o uso do própolis em tratamentos bucais, para que eu poderia utilizar esse própolis e trazer benefícios para a população? Aí ele fala aqui, gente, é tratamento de doenças bucais. Prevenção, tratamento é tratamento, prevenção é prevenção. E transmissão também, eu tô tratando, eu vou impedir que a pessoa transmita para outra pessoa? Não. Uso de própolis para prevenção de AIDS, H1N1, nossa, dengue, não. No acesso ao tratamento de baixo custo de sapinho, cáries e outras doenças comuns em crianças. Perfeito. A introdução de própolis na alimentação e nas práticas higiênicas dos jovens. Nossa, não. E a 33, ela é referente ao ciclo da malária, que a gente falou na aula de protozooses, tá? Na verdade, na aula do reino prototista. E dentro da aula de reino prototista, a gente falou sobre as protozooses. Quando a gente fala da malária, a principal coisa que a gente lembra são as febres altas, tá? E essas febres altas, elas têm intervalos entre 48 a 72 horas. Isso porque é o tempo que depende de cada espécie de plasmodium, que é o protozoário, para ele completar o seu ciclo, ou seja, entrar no corpo humano. Eu tô com um desenho aqui, ó, deixei aqui já do lado. Ele entrar no corpo humano, atingir as células do fígado, das células do fígado se reproduzirem por esquizogonia, liberar merozoítos, essa forma desse protozoário entrar na hemácia, aqui dentro também fazer esquizogonia, produzir então milhares de cópias e romper esse esquizonte, ou seja, romper essa hemácia, liberando mais milhares e milhares e milhares de merozoítos na circulação. Todas as vezes que eu tenho essa quebra aqui, essa lisis da célula, liberando merozoítos, eu tenho febre, todas as vezes, tá? Então, assim, esse ciclo da malária, tá? Aqui eu destaquei o momento que dá a lisis da hemácia, que dá a febre. Eu vou até encaixar ele aqui para vocês, tá? Para quem quiser tirar um print e estudar depois. Só que essa imagem eu peguei da internet, ela tem na internet, então depois vocês podem também pegar ali para estudar. Vou dar um foco aqui desse jeito aqui, ó, que daí quem quiser tirar print para lembrar de depois rever essas fases do plasmódio, tá? Então, o principal do ciclo da malária é eu entender isso, essas transformações que o protozoário passa dentro do nosso corpo, tá? E esse momento que as hemácias são lisadas. E é por isso que a resposta da nossa última questão é direta à letra A. Tá? Lises das hemácias liberando merozoítos. Os merozoítos possuem substâncias chamadas hemozoínas, que são substâncias, então, que vão aí dar o quadro clínico da doença. Beleza, gente? Só uma observação aqui, a 11, ela estava errada no gabarito, tá? E conforme vocês forem achando outros erros na apostila, por favor, manda mensagem pra gente corrigir e cada vez ter um material melhor ainda. Um beijo, bons estudos, até mais, meus queridos!